Shalom, shalom, lekulam. Vamos continuar, vamos finalizar uma análise breve, uma análise esotérica sobre a letra Gimel. Aqui está ela, a letra Gimel, e o nome dela aqui na parte aqui superior da letra. A letra Gimel se escreve com uma Gimel, certo? Gimel. Uma letra Mem, que é a segunda letra, e uma letra Lamed. Então o nome dessa letra tá aqui em cima, ó, aqui em cima. Gimel, ok? Então nós sabemos que cada letra tem um valor numérico associado. Então o Gimel, ela tem um valor numérico 3, representa os 3 patriarcas, sendo que existe tantos e tantos outros significados. A letra Mem, que é a segunda letra da palavra Gimel, a letra Mem, que tem um valor numérico 40, e a última letra da palavra Gimel, que é uma palavra, Gimel é uma palavra, e essa palavra é o nome da letra. A letra Lamed tem um valor numérico 30. Coloquei 10 aqui, a razão desses 10 eu vou explicar. É que 40 mais 30, mais 3, que é o valor numérico do Gimel, 40 mais 30 mais 3. Coloquei aqui, 40 mais 30 mais 3, certo? Eu expliquei que aqui é o nome da letra, Gimel. Aqui está, Gimel, Gimel. Aqui é transliteração. Isso se chama transliteração, é trazer o som do hebraico quadrático para o seu comparativo ou seu respectivo representante no alfabeto latino. Então isso se chama transliteração, certo? Aqui no hebraico, Gimel se escreve com uma letra Gimel, uma Mem e uma Lamed, sendo que a Gimel tem um valor numérico 3, a Mem um valor numérico 40 e a Lamed um valor numérico 30. A razão desses 10, vamos entender a partir daqui. Logo temos 30 mais 40 mais 3, que dá igual ao quê? Dá igual a 73. 30 mais 40, 70 mais 3, 73. Logo é igual a 3 mais 7, que dá igual a 10. Por que 10? Porque estamos falando de 10% da renda da pessoa. A Hashem pede 10% de tudo que vem à sua mão. Tudo que vier à sua mão, você tem que separar 10%. Ah, mas eu ganhei só R$5. Certo, 50 centavos. É 10%. 50 centavos a Hashem quer que você devolva. Devolva para o pobre, que é dele. Ah, mas é pouquinho. Então, todo dia quando você for rezar, você tem que ter uma caixinha de TZDK. Se você tem vergonha de dar 50 centavos, todo dia reze e coloque essa moedinha que você recebe. E Hashem disse, me teste nisso para você ver se eu não faço você prosperar. Agora tem que ser contínuo, constante. Não pode fazer uma vez e depois parar. Teste o Criador nisso. Ele pede, a única coisa que ele pede para testá-lo. É proibido testar o Criador. Mas nisso ele pede, ele dá permissão para testá-lo. Então, essa razão dos 10%, o Gimel que representa o homem rico, apressadamente para dar TZDK, ou seja, fazer um ato de justiça, que é entregar o que não lhe pertence. Ele é um mordomo do Eterno. O Gimel representa um mordomo. Então, o mordomo tem que fazer a vontade do seu amo, do seu senhor. Certo, visto isso aqui, então vamos ver por quê. Olha, na ordem do alfabeto hebraico, vocês vão ver que vem Gimel, depois vem Aleph, como nós vimos, depois vem Beit ou Veit, vem Gimel, e depois da Gimel vem Adalet. Adalet significa pobre. Pobre. Pobre, mas também Dalet significa porta. Dalet significa porta. Por exemplo, aqui, ó, Dalet significa porta, de Dalá. Dalá, Dalet significa porta. Isso quer dizer o quê?
que tudo que entrar na sua porta, que você passar, para você entrar em sua casa, que você já vem do seu trabalho secular, você ganhou, e aí você, quando você entra na sua porta, você tem que separar o Maaseh, 10%. Aí você pode entregar no Beit Midrash, numa sinagoga caché, tem que ser caché, viu gente? Pode ser de qualquer coisa não, tem que ser uma sinagoga caché. Um rabino caché, certo? Conforme Alahá, uma pessoa que realmente você veja que é uma instituição que você possa, que seja adequada. Então, isso para quê? Para que a gente saiba que o maior nível de tzedakah é aquele que você separa e você põe debaixo da porta, faz um envelope, especifica o que significa, que isso aí não pertence não me pertence, isso aqui pertence a você, foi o Criador que mandou te entregar, não diz o seu nome, certo? Embora você saiba quem é a pessoa, mas o receptor não sabe quem é o doador. Você põe debaixo da porta. Quando ela chegar, ela vai ver e ela vai ficar muito feliz, vai agradecer ao Eterno e você vai ser abençoado também com isso. Embora esse não seja o maior nível de tzedakah, porque o maior nível de tzedakah, de justiça, é aquele que o doador não conhece o receptor e vice-versa. E vice-versa, nem o receptor conhece o doador. Mas esse também já é um grande nível de tzedakah, aquele que você põe por debaixo da porta. Quem assistiu o filme Ushpizim sabe do que eu estou falando. Onde Moshe Balanga, lá no filme, né? Ele recebe uma tzedakah e fica muito alegre, isso ocorre numa festa de Sukkot. E então a gente aprende ali uma forma muito maravilhosa de fazer também tzedakah. Então agora eu quero que vocês entendam aqui comigo uma coisa, como é que se constrói a letra Gimel, essa letra que nós estamos estudando. Como se constrói, né? Já vimos que ela representa o Dalet, que significa pobre, mas também significa, da palavra Dalá, significa porta, ok? Então, isso nós aprendemos que a Gimel ela vem numa direção da Dalet. Ela vem correndo, se apressando na direção da Dalet. Por quê? Porque o Gimel representa os 3 patriarcas, a saber, Abraão, Isaac e Jacó. Abraham, do hebraico, Yitzhak e Yaakov. E o Dalet tem um valor numérico 4, que é a 4ª letra, representa as 4 matriarcas. Eles vêm correndo na direção dela para fazer com que o povo judeu se multiplique, né? O macho na direção da fêmea. Mas não só isso, porque a letra Dalet ela representa o Shabat. Sim, porque se você somar o valor do Gimel, está aqui abaixo, o valor do Gimel, que é 3, mais o valor da Dalet, certo? Nós comparamos, fizemos já a explicação com relação nos outros vídeos, concernente às matriarcas e a multiplicação do povo judeu, dos patriarcas com as matriarcas, por isso somamos os seus valores gemátricos, seus valores numéricos, na verdade, para chegar à gematria de valor 7, que é Shabat. Ok? A palavra David, que é escrita assim, da forma com um Dalet, uma Vav e outra Dalet, sendo que a Dalet tem um valor numérico 4, a Vav tem um valor numérico 6. Logo nós temos 6 mais 4, 10 mais 4, 14. 14 é igual a Yad, a mão. Você tem, quando você vai separar, é bom você separar, e quando você vai colocar a tzedakah numa caixinha de tzedakah, ou quando você vai colocar abaixo da porta da pessoa pobre, não coloque com a mão esquerda, coloque com a mão direita, que é mais forte, que é a mão que está ligada a Sefirah de Hesed, bondade. Então, do nome Davi representa o estado de Shabat. Shabat é chamado um estado de pobreza. De pobreza, sim, porque é um aspecto aonde
recebe dos 6 dias. Dos 6 dias. E a culminância, o ponto culminante dessa recepção da luz sagrada do abençoado seja do Eterno, se dá no 6º dia. O 6º dia, sim, no 6º dia. Qual é o melhor dia para você fazer Tzedakah? É no 6º dia. Por isso a Vav tem um valor numérico 6 e ela fica no nome Davi entre uma Dalet e outra, significando que de um Shabat até outro Shabat você tem 6 dias. Você tem 6 dias. Então, quando chega no 6º dia, que é chamado Yom Shishi, hoje, por exemplo, hoje é Yom Shishi, e o Zohar aconselha o 6º dia como o melhor dia para fazer Tzedakah. Por quê? Vamos ver por quê. Porque nós vimos que a Gimel, repara só, nós estudamos as vogais chamadas Nekudot. Nós vimos que o Shuruk, esse aqui, ó, Shuruk, ele é um Vav, a 6ª letra que nós estamos vendo aqui, que está entre dois Shabbatot, que está entre 2 Shabbat, chamamos no plural Shabbatot, certo? Que é o 6º dia, o 6º nível, que é chamado de Yesod. Por isso que dizemos também que o Gimel, esse tracinho, significa o nível reprodutor. E aqui a matriarca, que é chamado também um lugar de conexão, onde o macho se conecta com a fêmea para gerar uma pessoa. Então, esse nível, que é chamado Yesod, é um nível que corresponde ao 6º dia, ou seja, Yom Shishi. E o masculino está na capacidade do doador, está no nível do doador. E o feminino, as duas Dalet, que é de um Shabat até outro Shabat, você tem 6 dias. E no 6º dia a culminância, ou seja, o ponto culminante. Aí, nesse caso, o 6º, nós estamos aqui para entender como que a letra Gimel ela é desenhada. Vamos ver. Nós vimos, quem não assistiu, eu sugiro assistir às aulas sobre as Nekudot, ou seja, as vogais e o seu equivalente vocálico no nosso alfabeto, no alfabeto latino. Nós vimos que o Shuruk, ele é um Vav com um pontinho. E nós sabemos que o pontinho se trata de quê? De uma iode. Representa o órgão reprodutor no masculino. Então nós sabemos que é o 6º domínio. O 6º domínio, Shuruk, representa Yesod, a Sefirá de Yesod. Ou seja, é a Sefirá do 6º pastor do mundo, que é Yosef, José do Egito. Por isso que José alimentou o mundo inteiro com trigo. Porque ele está na capacidade de doador, está na capacidade do órgão reprodutor que multiplica o povo de Israel. Ok? E sendo tudo dentro da santidade da Kedushá, com Taharat Hamishpachá, ou seja, com pureza e santidade familiar, ok? Então, nós sabemos que o Shuruk está no nível da Sefirá porque a Torá foi escrita em Safira. Então, Yosef, ele deu pão para todo o mundo inteiro, porque o Egito, naquela época, era considerada a potência do mundo. E Yosef que está na Sefirat de Yesod, ele deu trigo para todo mundo, deu de comer para todo mundo, para todo aquele povo ali que estava passando fome. No Oriente Médio. Na verdade, o Egito não é nem Oriente Médio, mas o Oriente Médio veio até a África, já que o Egito fica na África. Ok? A saber, por exemplo, o próprio Abraham, o próprio Yaakov, o seu pai, Jacó, veio comprar trigo no Egito com seus irmãos. Quem conhece a história sabe. Então, isso significa que o Shuruk, ele é desenhado assim, esse pontinho aqui, vale 10. Então ele faz isso, ó, ele desenha o Gimel, ele se transforma num doador, e esse pontinho que vale 10, que eu acabei de fazer
desenhar, ele equivale aos 10%. É 10. Vimos que o valor numérico dele é quanto? 6 mais 10. 6 mais 10, 16. Ok? Então, esses 10 que nós acabamos por desenhar aquele pontinho, ele representa os 10% que a pessoa tem que entregar ao pobre, ok? Então, qual é o dia da semana que é o melhor dia para fazer Tzedakah? É a sexta, porque a sexta ela vem imediatamente ao Shabat. Então, ele é um lugar de conexão com o Shabat, entendeu? Então, ele é um lugar de conexão com o Shabat, já que o Shabat é feminino e Yesod é o masculino. Então, nós estamos falando de energias, gente, aqui, tá? De energias. E não vamos aqui pensar coisas, Hasve Shalom, céus proíba, coisas que está fora do Derech Hashem, que está fora do caminho da santidade, tá bom? Isso não pode pensar coisas perniciosas concernente à Torá. A Torá é muito sagrada. Aí nós entendemos o seguinte aqui, olha. Temos a palavra shekel. O que é shekel? Shekel é uma moeda celeste, certo? Nós sabemos que o judeu, ele não dava um shekel inteiro, ele dava meio shekel. Então, meio shekel, ok? Nós vamos ver a gematria do shekel, da palavra shekel. Temos uma shin, uma kuf e uma lamed. Então, temos aqui o seu valor numérico associado. A shin tem o valor numérico 300, a Kuf tem um valor numérico 100, a Lamed tem um valor numérico 30, logo temos 430. O shekel, olha lá o shekel. E se somarmos 4 mais 3 mais nada dá igual a 7, que é Shabat. Shabat, ok? Alguém pode perguntar, o que você quer explicar a partir disso? Queremos explicar que o sétimo domínio, que é Malchut, que é Shabat, recebe a partir do sexto dia, que corresponde a Yesod, e o pastor do mundo, que é Yosef, ou José, aquele José do Egito. O melhor dia de doar é a sexta-feira, porque tem uma conexão com a Sefirat de Sod, certo? Tem uma conexão com Yosef, e queremos dizer que também esses 10% é entregue ao pobre, certo? Estou fazendo aqui um resumo, entregue ao pobre, que é chamado é conhecido pela letra Dalet, por isso que a letra Gimel, ela vem imediatamente na direção da Dalet, que está mais à sua frente, para somar o seu valor associado com o valor da Dalet, que chega a 7, que é o valor de shekel, ou seja, shekel. Então, shekel, a moeda celeste, tem um valor de Shabat. Então, se você doa na sexta-feira, no sexto dia, certo? Você atinge uma moeda celeste, no cofre celeste, nas mansões superiores. E quando você move os céus através do comando, porque Tzedakah é um comando cósmico. Os mandamentos de Hashem são comandos cósmicos. Então você move esse shekel lá em cima e a bênção do Criador ela retorna para você. Num fluxo também a partir de Esod, que é uma dimensão espiritual, certo? Uma dimensão espiritual, e todo ser humano está no nível. Quando se trata do Criador, que é o doador, e Hashem não recebe de ninguém e de nada, então dizemos que Hashem, através desse nível, chamado José, assim como foi ele um meio para dar de comer ao mundo inteiro e matar a fome de muita gente, então você é abençoado com shekel celestial, porque você ligou o macho, que é o nível, falando de energia, então a energia masculina, com a energia feminina, que é o Shabat, sendo que o shekel, vimos que tem um valor numérico 7, que representa o Shabat. Então aí nós temos aí a união perfeita, a união sagrada do macho com a fêmea. E tudo é Shalom no Shabat, tudo é Shalom. Por quê? Por isso que quando nós rezamos no cântico diário, nós dizemos
no primeiro dia, Yom Rishon Beshabbat Shebo, Ahayu Haleviim Bet Amikdash. Dissemos assim, isso em português quer dizer o seguinte: hoje é o primeiro dia do Shabat. Você já começa a dizer isso no domingo, que é o primeiro dia do Shabat. Então os dias, que são 6, como vimos aqui na palavra David, os 6 fica entre um Shabat e outro. Então você sai contando desde do primeiro dia, do quarto dia, você diz Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shilishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, Yom Shishi. Aí você diz Shabat. Então você liga imediatamente. Então o sexto nível, que é Yesod, que é a dimensão do fluxo onde chega a luz, o mundo, que esse mundo está no nível do feminino. Então é através do nível do masculino, como assim o é uma pessoa rica em relação à pessoa pobre. O pobre é um estado de Dalá, Dalet. Então, o pobre recebe do rico. E ao rico dar ao pobre, ele ganha muito mais do que o pobre ao receber do rico, porque o rico ganha uma moeda celeste, um shekel. Então deixa aqui essa reflexão e você, por favor, ajude o nosso canal. Você que ainda não deixou lá a sua inscrição, deixa a sua inscrição, deixa o seu like, comenta o vídeo e até o próximo shiur. Shabbat, desejo já desde já, Shabbat Shalom, um Mevorach, um Shabbat cheio de luz, iluminado para todos.